A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, onde a gente vai abordar aquela psicoterapia reencarnacionista, né, que já foi anunciada pelos espíritos de luz desde 1946, quando André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, ele já falava sobre isso. O que vem ser a psicoterapia reencarnacionista? Bom, a gente, através das nossas regressões de vidas passadas, tá? Os espíritos de luz, os nossos mentores espirituais, eles nos mostram fatos, situações que têm extrema importância com nossos traumas, com as nossas fobias, com as nossas dificuldades do dia a dia. De forma que a gente vai ter, assim, uma percepção melhor e com isso a gente consegue trabalhar a nossa reforma íntima. Porque a gente vai encontrar nessas regressões os padrões de comportamento repetitivos que nós temos, dos nossos erros, que levam aos nossos erros, às nossas falhas, né? Isso se chama também o que? Personalidade congênita. A gente lembra que a personalidade congênita mostra que nós somos nada mais, nada menos que a continuação daquele que nós fomos nas vidas passadas. A gente não forma a nossa personalidade nessa vida, mas ela vai se aflorando com o passar da vida. Por isso, às vezes a gente tem filhos, né? A mesma criação, às vezes são gêmeos, né? Tem a mesma criação, são mostrados os mesmos valores e se tornam pessoas extremamente diferentes umas das outras, né? Mas como é que pode isso? Por quê? Porque a vida dessas crianças não começou nessa encarnação, já vem todo o histórico lá de trás. Então, isso, capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, vale a pena dar uma conferida, tá? Ou nos nossos programas anteriores. Hoje é o nosso 12º programa, é o programa número 12, aqui na Rádio Brasil Espírita. Vocês podem acompanhar os programas anteriores também no próprio site da Rádio Brasil Espírita, ou para quem tiver Facebook, vai facebook.com/recordando vidas passadas. Ah, Sérgio, mas esse negócio de lembrar a vida passada, regressão... Ah, o que o Espiritismo fala sobre isso, hein? Não é muito recomendado não, né? Bom, pergunta 399 do Livro dos Espíritos. O que é dito ali sobre a recordação, a lembrança de vidas passadas? Os Espíritos dizem que não se deve forçar essas recordações para razões fúteis. Eu quero saber se eu jogava futebol na vida passada, se eu era bom em alguma coisa, se eu era homem, mulher, rico, pobre, rei, rainha, princesa, né? Não tem a ver. Mas também é claro ali, quando essas lembranças são vindas pelos espíritos superiores, então torna-se válido sim. Então a pergunta 399 do Livro dos Espíritos, mais o capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, onde em 1946 já era anunciado que essa psicoterapia iria chegar à Terra, iria chegar à Terra e chegou
em 1996, através do Dr. Mauro Quitico, que trouxe, né, que foi o instrumento que trouxe essa psicoterapia para cá, torna-se extremamente válido. E os resultados são extraordinários dentro dessa nossa proposta de reforma íntima. Tá ok? Bom, hoje a gente vai... essas regressões são feitas como? TVP? É com hipnose? Não, não é com hipnose. É uma metodologia diferente da TVP. Tá? Porque a TVP costuma ser com a hipnose. Aqui não tem hipnose. É um relaxamento, uma musiquinha, a pessoa se tranquiliza, fica ali e tal. E aí ocorre uma expansão do campo áurico dessa pessoa. E os mentores espirituais vão transmitir para aquela pessoa essas lembranças, essas memórias, essas recordações. Tá? Então, não existe hipnose na psicoterapia reencarnacionista, justamente porque quem está atuando, né? Lembra que a gente falou da pergunta 399? Quando for mostrado pelo mentor espiritual. Se eu faço uma hipnose, eu de uma certa maneira, eu vou forçar uma barra, eu vou querer investigar, eu vou de repente tentar acessar uma informação que talvez não fosse tão válida assim. Então, é permitido que a gente, na verdade, a gente faz um papel de auxiliar. Quem comanda é o mentor espiritual, que vai mostrar, o mentor espiritual daquela pessoa, que vai mostrar fatos, situações que sempre tem alguma coisa a ver com os problemas, as dificuldades, as fobias, os desafios que ela tem para melhorar nesta encarnação e trabalhar a sua reforma íntima e o real aproveitamento da encarnação. Ok? Então, feito essa palhinha aí sobre isso, né? O tema do nosso programa de hoje. Doutor, eu ouço vozes. E agora? Quantas vezes, né? Se de repente não é você que está dando aí um testemunho, eu ouço vozes. Ou vem pensamentos, vem ideias que não são minhas, coisas desse tipo. O que é que eu faço? E agora? Como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou ficando maluca? É melhor me encher de remédio, melhor... E agora? Esse tema nós vamos abordar em 3, 4, 5 programas nossos, tá? Quantos programas forem necessários, a gente vai desenvolver com muita tranquilidade, sem pressa, para que possa ficar tudo muito bem esclarecido em relação a esse tema. Tá? Então a gente vai trabalhar isso. Lembramos que o nosso programa ele tem 1 hora de duração, vai ao ar toda quarta-feira ao vivo na Rádio Brasil Espírita, né? Toda quarta-feira ao vivo às 9h30 da noite, ok? Onde a gente tem 1 hora de programa. Nos 45 minutos iniciais a gente vai estar abordando esse tema, depois a gente faz um intervalinho rápido e aí vocês podem enviar suas perguntas, tirar suas dúvidas, seja pelo site da Rádio Brasil Espírita ou o nosso WhatsApp. Quer anotar aí o WhatsApp da gente? Anota aí então. Eu estou vendo aqui que nós estamos nesse momento com ouvintes, olha só, da Suíça, Estados Unidos, Equador, Bolívia, Canadá, Alemanha. Bom, para esse pessoal, na hora de adicionar o WhatsApp tem que colocar 55, que é o código do Brasil. Para quem já está no Brasil, aí não precisa, né? Vai botar apenas o 21, que é o do Rio de Janeiro. Então bota aí, 21 99247 5631. Repetindo, 21 99247 5631. Quando tiver o intervalo, a gente vai responder as perguntas, tá ok? E mesmo aquelas perguntas que a gente não consiga responder ao vivo, todas elas sempre são respondidas. Mas eu estou ouvindo o programa numa reprise, no horário da reprise. Pode colocar ali, não tem problema nenhum. A gente sempre responde, sempre dá essa atenção aí, tá ok? Então,
já anotaram aí o WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Bom, a gente vai abordar agora isso, né? Doutor, eu ouço vozes. E agora, hein? Como é que a gente faz? O que a gente vai fazer? Procura o médico, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, procura a casa espírita. O que se faz diante dessa situação? Bom, a primeira coisa que a gente faz questão de deixar bem claro aqui, nós vamos falar dentro dessa série, nós vamos fazer muitos comentários sobre casas espíritas e tratamentos espirituais, vamos fazer comentários sobre a psicologia convencional freudiana, né, de Freud, vamos comentar sobre a psiquiatria e vamos comentar também sobre a psicoterapia reencarnacionista. Vamos comentar aqui virtudes e pontos que ainda deve melhorar cada um desses pilares aí, né, que dão esse suporte, ok? Sem em nenhum momento desmerecer o grande valor e a importância que cada um tem, tanto a psicologia, como a psiquiatria, como a casa espírita, como a psicoterapia reencarnacionista. Eu estou ouvindo vozes, e agora? Eu estou ficando doido? Será que é isso? Será que isso é coisa do meu pensamento? Olha, eu não ouço uma voz assim, porque às vezes a gente fala, estou ouvindo voz, mas como é que é a voz? É a voz de homem? É a voz de mulher? Ah, sim, é voz de homem, é voz de mulher. Já outros falam, não tem voz nenhuma, não sei se é de homem ou de mulher. Ué, e agora? Como é que fica? Não, mas vem no meu pensamento, vem uma coisa no meu pensamento, vem o sentimento, uma vontade de fazer alguma coisa, vem a vontade de eu pular da janela, vem a vontade de eu ajudar alguém, vem a vontade de eu dar um abraço em alguém, vem a vontade uma vontade de várias coisas. E nessa hora, quando a gente passa isso para as pessoas ficam desesperadas por muita falta de conhecimento, né? A gente lembra que a própria doutrina espírita, ela chegou há pouco tempo, recente, chegou em que 1857, com o Livro dos Espíritos, é nova ainda, né? Embora essa comunicação, ouvir vozes, isso tudo acontece desde sempre. Desde Moisés, né? Com os 10 mandamentos ali, ok? Mas aquelas pessoas em geral colocam, no caso de Moisés, não, era Deus que estava se manifestando. Já quando é você, quando é o seu vizinho, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, isso deve ser coisa ruim. Isso deve ser o diabo, isso deve ser... E assim vai, a gente vai falando um monte de coisas. E a pessoa, nessa hora, no que ela crê que é o diabo, que é para atrapalhar, que é coisa ruim e tal, o que ela faz? Ela vibra sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de desespero, vibra numa frequência inferior. Vibrou numa frequência inferior, ela está entrando em sintonia com espíritos superiores ou inferiores? Inferiores. E aí sim, vai começar a ouvir sugestões que não são nada boas, o que leva aquela pessoa a um estado de desespero. Vão chamar de esquizofrênica, né? Que é uma forma bonita de chamar de louco. Antigamente chamava de louco, hoje chama de esquizofrênico. E aí cria-se um rótulo naquela pessoa e ela vai ficar eternamente tomando remédios, tomando psicotrópicos, se drogando, aquela coisa toda. Quando muitas vezes nada mais é do que um caso de mediunidade que não está sendo bem tratada, que não está sendo bem desenvolvida. Percebe? Aí é muito importante a gente compreender isso. E, inclusive, a gente recomenda o quê? A busca por uma casa espírita para fazer um tratamento espiritual, um tratamento de desobsessão, fazer um tratamento de educação mediúnica para poder compreender melhor aquilo,
até mesmo antes de se procurar o próprio psiquiatra. É lógico, depende de cada caso, né? Tudo aquilo que a gente vai comentar aqui não quer dizer que tem que ser esse padrão. Tudo que o Sérgio falar, faremos todos, né? Se não falar, levaremos bolo, igual dizia naquelas brincadeiras infantis. Não. Cada um dentro do seu livre-arbítrio. Existem casos e casos. Mas a gente recomenda, sim, que vá fazer essa busca em primeiro lugar. Por quê? Às vezes a solução está muito simples ali. Nada mais é do que uma mediunidade que está aflorada e aquela pessoa vai se tratar com um monte de outras situações, os psicotrópicos, né? O que vem a ser um psicotrópico? É uma substância que vai agir no sistema nervoso central. Altera a função cerebral daquela pessoa e temporariamente vai mudar a percepção, o humor, o comportamento, a consciência. Tá ok? E aí o que acontece? A pessoa ela vai se viciando naquilo. Os efeitos colaterais, olha, é melhor a gente nem falar aqui que são terríveis. E vai se tornar um dependente químico. Tudo porque, de repente, fazendo um tratamento espiritual, ela iria melhorar, ela já iria conseguir compreender. Eu vou falar, por exemplo, sobre casos de mediunidade, pessoas que começaram a ouvir vozes, tá? E falavam, não, isso é fruto da minha imaginação, isso sou eu que tô ficando doido, isso não é de Deus, e por aí vai, chove, né? Nessa hora para ter palpiteiro, e os palpiteiros falarem a pior coisa possível, é a coisa mais fácil que tem. E a pessoa que estava ouvindo essas vozes começou a raciocinar em relação a essas vozes. Vinham informações, vinham pensamentos, vinham ideias, e ela falava assim, não, isso aqui era a ideia minha. E aí essa voz, que muitas vezes ela vem no próprio pensamento, ela se conecta no nosso pensamento. Quando a pessoa estava falando assim, isso é coisa da minha cabeça, é invenção minha, essa voz falou para ela o seguinte, não é sua não, meu irmão. Como não é? É claro que é fruto da minha imaginação. Então vamos fazer uma coisa? Pergunte para essa voz coisas que você não sabe. Pronto, pergunte coisas que você não sabe. Ué, mas como assim? Ué, se você perguntar para essa voz coisas que você não sabe e essa voz responder, trouxer uma resposta para você, então não é fruto da sua imaginação. É porque existe uma forma inteligente ali que está lhe transmitindo informações, não é fruto da sua imaginação. Hoje a barulhada de fogos, né? Tem futebol por aí e tal, vai aparecer esse barulhinho mesmo, mas vamos que vamos. E muitas pessoas começaram a fazer perguntas para essas vozes e deram respostas, ouviram respostas e anotaram as respostas. E depois de anotar essas respostas, foram pesquisar para ver se aquilo realmente tinha a ver ou não, se fazia sentido ou não. E na maioria das vezes fazia sentido. Encontravam aquelas respostas certinhas. Então isso mostrou que não era nenhum fruto de imaginação, era uma manifestação inteligente, um espírito que estava ali se manifestando, que de alguma forma, pelo grau de mediunidade que aquela pessoa tinha, conseguiu encontrar uma conexão. Aliás, todos nós somos médiuns em algum grau. Em algum grau, alguns uma mediunidade mais aflorada, outros menos aflorada, onde várias vezes a gente tem o sentimento de que aquilo como é que eu posso dizer? Tá me fugindo aqui a palavra. Um sentimento de que é ideia dele mesmo, é uma intuição dele mesmo. E na maioria das vezes não é. Mas vem como uma intuição que às vezes livra aquela pessoa de um perigo. Ela estava indo para um lugar e tal, resolveu estava pegando o ônibus e entrar no ônibus. Aí falou, não vou pegar esse ônibus não. E depois vê que naquele ônibus houve um assalto, um acidente. Quantos casos acontecem assim? Né? Há pouco tempo,
tivemos aí reportagens sobre o World Trade Center, né, dos Estados Unidos, daquele ataque das Torres Gêmeas do 11 de setembro. Né? Hoje é dia 14 de setembro, completou 15 anos, e vários relatos de gente que nunca tinha faltado trabalho. E que naquele dia veio uma intuição e falou, não vai trabalhar hoje. Não foi trabalhar e aconteceu aquilo. É intuição mesmo. É o quê? É uma comunicação desses espíritos. Os espíritos de luz. Mas lógico, nem tudo é espírito de luz. Existem os espíritos obsessores, os espíritos zombeteiros. Então, eu vou trabalhar aqui hoje e nos próximos programas com o livro do Dr. Mauro Quitico, chamado A Terapia da Reforma Íntima. A gente vai pegar aqui um capítulo que fala sobre a doença mental, uma visão reencarnacionista. Tá certo? Para a gente poder entender isso. Porque já se coloca o rótulo de que é uma doença mental, de que... enfim. E na hora que vem esse rótulo, meu Deus do céu, a pessoa fica com sérias complicações. De repente ela nem tinha complicação, mas ela passa a ter. Porque os outros vão começar a rotular aquela pessoa de louco, de doido, de que não merece confiança, de perturbado. E aí na hora de arranjar um emprego, de arranjar um trabalho, de falar alguma coisa, ninguém acredita nela. Olha só. Então vamos lá. Eu vou fazendo a leitura desse... A gente fez aqui um resumo desse capítulo, né? Vamos ler ele com muita calma, com muita tranquilidade, tá? E vamos comentando. Então, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, a maior parte das doenças mentais é causada pela ação dos espíritos obsessores. E isso, numa Rádio Brasil Espírita, é mais do que comprovado por causa dos centros espíritas e espiritualistas, onde a ação desses seres obsessores ela é muito observada, é muito notável, né? É muito evidente isso aí. Tá ok? Por isso o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. A psiquiatria atual, ela acredita-se científica e renega essas informações ao campo do sobrenatural, do religioso, nega a sua existência, ou pior, ainda fica ironizando essa atuação, né? Cada vez mais, o que a gente percebe? A psiquiatria lidando apenas com o cérebro, apenas com os desequilíbrios dos neurotransmissores. Né? É uma atitude característica da medicina alopática, que faz o quê? Utiliza medicamentos químicos para órgãos isolados. E até consegue um bom resultado, consegue uma boa atuação, mas a nível de paliativo, e não a nível de cura. Consegue amenizar aquela manifestação, mas curar não consegue. É a mesma medicina, né, que diz que a rinite é uma doença do nariz, a asma é uma doença dos brônquios, a gastrite é uma doença do estômago, a artrite é uma doença das articulações, e por aí vai. Né? Então, o que acontece? Existe uma dificuldade em lidar com o lado psicossomático. É a ciência, mas ela não consegue trabalhar com o psicossomático. O que vem a ser o psicossomático? Vamos lá. Psicossomático é o quê? É tudo aquilo que o indivíduo somatiza no corpo físico através de episódios psicológicos. Através do nosso mental, através do nosso emocional. Um exemplo. Você quer ver um negócio? Uma pessoa fica nervosa, fica com raiva, fica nervosa. E aí o que acontece? O rosto dela fica vermelho. Não tem gente que fica assim, com o rosto vermelho, na hora que ela fica com raiva, fica nervosa? Ficou vermelho por quê? Né? Foi uma manifestação. Se você for trabalhar somente na parte física, e vamos lá, vamos colocar um remédio ali para o rosto não ficar vermelho, ou coisas desse tipo, não vai resolver. Porque o problema não está no rosto ficar vermelho. O problema está no emocional daquela pessoa de ficar com raiva.
o vermelho do rosto é apenas uma consequência. Por isso a gente comentou aqui a rinite, a doença do nariz. Não, ela é consequência de algum fator emocional. A gastrite, a doença do estômago, não. Ela é consequência de um fator emocional. Conforme no livro Nosso Lar, os mentores espirituais falaram para André Luiz quando você poderia imaginar que raiva, ódio, mágoa, rancor, orgulho, vaidade, inveja, ciúme seriam agentes causadores, fazendo parte de um diagnóstico, causadores de doenças físicas. Percebe aí? Às vezes tem gente que por exemplo, tá com medo, tá com pavor, aí fica pálida. Os batimentos cardíacos, né, começam a aumentar, a acelerar. Ai, caramba, o batimento cardíaco acelerou. Vai lá, tem que fazer um eletrocardiograma, tem que tomar um monte de remédio para o coração. Não é nada disso. É porque ela trabalhou sentimentos de quê? De medo, de pavor. Então, tomar aqueles remédios para o coração vai resolver aquilo? Vai amenizar. Mas para curar verdadeiramente, ela tem que fazer o quê? Trabalhar no seu psicológico, trabalhar no seu emocional, a melhor maneira para ela lidar com situações de medo e de pavor. Se ela aprender a fazer isso, compreender isso, ela nunca mais vai ter problema de batimento cardíaco acelerado. Por quê? Numa situação de medo, ela vai saber se controlar, ela vai procurar saber se equilibrar, ela vai saber como agir. Deu para perceber aí? Então esse é um ponto que a psiquiatria, né, ela precisa ainda avançar um pouco mais. Ela coloca apenas nesse ponto. É o cérebro, desequilíbrio dos neurotransmissores e vai ali buscar remédio. Deu para anotar aí? Então o que acontece? Vai chegar um dia que a própria psiquiatria vai começar a perceber, opa, tem aqui tem uma situação diferenciada aqui, não é somente o caso de dar remédio para aquela pessoa. Assim como existem psiquiatras que são psicólogos, já é um avanço, é muito bom, porque aí o psicólogo ele já vai trabalhar então as razões, as fobias, as causas, onde ele vai buscar principalmente na infância daquela pessoa, onde se considera a formação do caráter e da personalidade daquele indivíduo. E quando o problema está realmente aí, na infância, nessa fase da vida daquela pessoa, o resultado é pleno, é perfeito. Mas por que a psiquiatria e a psicologia nem sempre conseguem ter bons resultados? Trabalhou o remédio, não resolveu, funcionou como paliativo. Vamos trabalhar o emocional, a parte da psicologia. Fomos até a infância da pessoa, até o nascimento daquela pessoa, e não conseguimos resolver. E aí ela para por aí. Por quê? Tanto a psiquiatria como a psicologia de Freud tem em seus pilares que a vida começa no nascimento desta encarnação. Ela não vai buscar nenhum fato, nenhum evento de uma vida passada. Ela não compreende que formação, né, que aqui a gente não tem a formação de nossa personalidade, ela tem a continuação da nossa personalidade, que já vem por vidas e vidas e vidas. Se não me engano, é André Luiz, eu não me lembro agora em qual livro, se é Emmanuel, se é André Luiz, não me lembro agora, que fala que pra gente estar aqui nesse momento, você que está aí ouvindo a Rádio Brasil Espírita agora, tá? Foram mais ou menos 2.500 encarnações para chegar até esse ponto. E olha que a gente ainda não é nada, né? A gente ainda precisa evoluir muito. Então, repare só, 2.500 encarnações para chegar até aqui. E aí se coloca, né, a psicologia e a psiquiatria tem como pilar de que não existe. Esse negócio de reencarnação, isso é coisa de religião, isso ainda está chegando, ainda está para chegar o momento
onde essas duas ciências vão perceber que reencarnação, vidas passadas, regressão, tudo isso são tratados como ciência também. Vá pesquisar, vá buscar conhecimentos pelo aspecto científico. Fazendo isso, opa, eu vou abrir um campo extraordinário. Nós recebemos, eu estava até respondendo uma pergunta que foi enviada pelo nosso WhatsApp, e mais uma vez eu vou dar um número então. Vocês podem mandar as perguntas quantas vocês quiserem, tá? 21, Rio de Janeiro, 992475631. Que estava falando, olha, eu estava pensando em fazer a psicoterapia com as regressões, mas o psiquiatra falou que não recomenda em hipótese alguma. O que você tem a me dizer sobre isso, Sérgio? Bom, o que eu tive a dizer para essa pessoa foi o seguinte: existem dois fatores que fazem a gente não recomendar algo para alguém. Tá? Em qualquer setor da nossa vida, dois fatores. Primeiro, o desconhecimento. Se algum amigo aqui me perguntar, olha, qual é o melhor, eu queria tomar um voo lá para o Reino Unido, né, que agora entrou alguém aqui no site aqui, está na Rádio Brasil Espírita, a gente agradece aí a tua audiência, né, United Kingdom. Né? United Kingdom eu suponho que seja Reino Unido, não é isso? Grã-Bretanha. E aí, qual é o melhor voo? Qual é o melhor avião para ir para lá? Qual é a melhor empresa para ir para lá? Se você recomenda para mim, eu vou falar, não recomendo, eu não conheço. Eu nunca fui para lá, eu não conheço, eu não sei qual é a melhor empresa ou qual é a empresa que é boa, qual que não é. Então, o primeiro fator para eu não recomendar algo a alguém é quando eu não conheço. O segundo fator é quando trata-se de algo que aquela pessoa não acredita. Então, pessoas que de repente falam que você recomenda simpatias? A pessoa fazer simpatia? Não recomendo. Por quê? Porque eu não acredito em simpatia. Né? Isso, aquela pessoa, aqui não vem ao caso se eu acredito ou não, né? Mas uma pessoa que não acredita em simpatias, ela não vai nunca recomendar simpatias. Ora, este profissional da psiquiatria, ele acredita em reencarnação? Ele acredita em vida após a vida? Não, ele não acredita, então obviamente ele nunca vai recomendar. Deu para perceber? E veja, ele está fazendo isso com a melhor das boas intenções. Ele não está fazendo isso por mal, de maneira alguma. Ok? Mas é preciso que a gente compreenda isso aí direitinho. E aí a gente vai investigar, a gente vai pesquisar, a gente vai conhecer, a gente vai estudar casos de pessoas que foram curadas através da psicoterapia reencarnacionista, os casos de pessoas que começaram a ouvir vozes e foram fazer o tratamento, e por aí vai. Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, a doença mental, o que acontece? Com o retorno da lembrança da existência da reencarnação, aquele diagnóstico rapidinho, né, que é dado de esquizofrenia, paranoia, depressão, transtorno bipolar, vai começando a ser questionado em todo mundo por profissionais de cura, oficiais ou alternativos, seja aquela cura oficial, né, ou a alternativa. Ok? Então a gente vai começar a perceber isso, porque não querem mais lidar com a doença mental como apenas um desequilíbrio dos neurotransmissores. Por quê? E as nossas vidas passadas, como é que fica isso aí? Como é que fica? E a ação dos espíritos obsessores, como é que fica? E já é tão comprovado isso. Basta a gente observar. Né? Então, a gente precisa enxergar isso melhor. E para auxiliar nessa expansão da psicologia e da psiquiatria, o que acontece? Surge
a psicoterapia reencarnacionista, que vai acrescentar muito no progresso, no desenvolvimento da psicologia como da psiquiatria. Deu para perceber aí? Vai praticamente trabalhar uma fusão dessas duas instituições oficiais com esses conceitos. Porque a gente vai enxergar o que? Nas vidas passadas. A gente já contou aqui um caso de uma pessoa que fez anos e anos com psiquiatra, com psicólogo, porque ela tinha a seguinte fobia. De 15 anos para cá, nós já contamos esse caso aqui no nosso programa, tá? Ela começou a ter um sentimento de que ela estava fedorenta, ela estava mal cheirosa, né? Ela se sentia mal. E ela podia ter acabado de tomar um banho, tá cheirosinha, linda, maravilhosa, e ela falava, eu tô fedorenta demais, eu tô me sentindo horrível, péssima. E ela ainda falava o seguinte, as pessoas falavam, não, que é isso? Ó, ainda tem mais. Eu sei que vocês estão falando do meu mau cheiro. Ela foi, as pessoas começaram a falar, né? Não, tá maluca, tá doida, né? Começou a ter problemas, foi para psicólogo, psiquiatra, fez tudo quanto foi tratamento e não conseguiu resolver. Ela chegou então e foi para psicoterapia reencarnacionista. Numa bela regressão, um dia que ela fez uma regressão. Então, o que aconteceu? Foi mostrado, o mentor espiritual mostrou a ela uma vida onde ela teve uma doença de pele, provavelmente hanseníase, né, lepra. E aí ela tinha que ficar isolada num quarto, imagina, né, naquela época, isolada num quarto ali, em quarentena, né, não podia ter contato com ninguém, quarto trancado, só se tinha... Ah, ela falava que quando ouvia barulho de porta batendo ou de janela, aí que ela sentia mais forte ainda esse cheiro. Eu esqueci de falar esse detalhe, era muito importante. Então essa pessoa, ano 2000, ela começou a ter uma fobia, né, um sentimento de que estava fedorenta e principalmente quando ouvia barulho de porta batendo ou de janela, ela falava, ainda tem gente falando mal de mim. Então, voltando, houve essa regressão, uma vida anterior, ela ficou em quarentena, ficava isolada, o único contato que tinha com as pessoas era na hora que iam levar a comida para ela. Batiam na porta, batiam na janela. Imagina a pessoa com isso, né, com essa doença, né, isolada num quarto, sem tomar banho, sem nada disso, abria a porta, vinha aquele cheiro, meu Deus do céu. Eu mesmo aqui eu tô quase caindo duro, só de me imaginar esse cheiro. Ok? Então, o que acontecia? Dava a comida para ela e, lógico, a pessoa falava, meu Deus, que fedor, que cheiro horroroso. Então aí começou ela a perceber que isso, na verdade, tinha conexão com uma vida anterior. E repare, ela reconheceu, nessa regressão, o mentor mostrou para ela que um desses parentes daquela vida anterior era um vizinho dela, no prédio onde ela mora, em São Paulo. Um vizinho dela. E aí o psicoterapeuta perguntou assim, vem cá, esse vizinho, ele foi morar no seu prédio há quanto tempo? Há mais ou menos uns 15 anos. E quando é que você começou a ter esse sentimento, essa fobia? E caramba, foi há uns 15 anos também. Pronto, bingo. Como diz a nossa diretora da Rádio Brasil Espírita, diretora de programação, a Cláudia Gallenbeck, ela fala muito assim, bingo! Bingo, Claudinha! Bingo! Começou a ter os problemas há 15 anos, quando há 15 anos também foi morar aquele vizinho, que era o vizinho de falar bom dia, boa tarde ou boa noite só, né? Não tinha muito contato, nada disso assim. E aí, ó, pronto. Repara, a psiquiatria com os remédios ia resolver? Não ia. Ia talvez acalmar ela, fazer um paliativo, mas curar de fato? Não. A psicologia trabalhou durante 15 anos com ela, buscando
na sua infância, na sua adolescência, logo no seu nascimento, nesta vida, buscou de tudo, trabalhou de tudo, conseguiu resolver? Não conseguiu, porque o problema dela não era nessa vida, era de uma vida anterior. E o mesmo acontece muitas vezes com vozes, com sentimentos. Muitas vezes a gente ouve vozes, tem sensações, tá? Que vêm, na verdade, de vidas passadas. Tivemos já um caso, esse caso fui eu que atendi. Eu também sou psicoterapeuta. Aliás, você que queira observar sobre psicoterapia, né, entra no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, www.portalabpr.org. Lá você vai encontrar psicoterapeutas na sua cidade, no seu bairro, no seu país, né, onde você estiver, e tem também atendimentos à distância, tudo mais, tem atendimentos em casas espíritas de forma gratuita ou com profissionais, né, que atendem em consultórios. Tendo dúvida, precisando de alguma ajuda, manda mensagem para o nosso WhatsApp que a gente vai procurar orientar com relação a isso. Mas procure a casa espírita também. Ou melhor, em primeiro lugar, procure a casa espírita para ver se é um caso de desobsessão. Aquela voz que você está ouvindo, aquele sentimento que surge sem muito nexo, sem muito, né, não faz muito sentido, pode ser um obsessor. Trabalhou a desobsessão, trabalhou a mediunidade, ainda assim continua aquilo. Opa, vamos ver agora na psicoterapia. Ou que faça as duas coisas juntas, porque são duas instituições, a casa espírita e a psicoterapia reencarnacionista, que não vai trabalhar com você numa forma de um rótulo. É esquizofrênico, vai ter que tomar remédio. Tá com problema? Porque nessa hora os parentes, as pessoas, por mais que as pessoas sejam queridas e queiram bem na pessoa, e olha, tá com esquizofrenia, ó, tá tendo que tomar remédio, ó, tá tendo aquilo. Aí um vai, fala pro outro, aquela pessoa de repente já tá rotulada pelo resto da vida. E agora? Tá rotulada, para desfazer esse rótulo, né? Quando criou a fama, né? Já era, né? O negócio fica complicado, né? Daí, inclusive, o fato da gente, nas próprias reencarnações, a gente não lembrar de quase nada. Porque se a gente reencarnasse com os rótulos das vidas passadas, eu fui um assassino numa vida anterior, por mais que eu faça o bem nessa vida, foi, mas na vida passada matou fulano. E tá. Já pensou como é que ia ser? Quando temos parentes, né, que nascem na mesma família, que foram inimigos de uma vida passada. Aliás, o programa anterior foi sobre relacionamentos, né, de pais e filhos. Nós falamos sobre isso. E aí imagina se tivesse essa lembrança. É por isso que a psicoterapia reencarnacionista não é feita pela hipnose. Porque pela hipnose, o psicoterapeuta, de repente, ele vai fuçar, vai investigar, e caramba, ó, foi inimigos. E eles não estavam preparados para nesta vida saber disso. E aí aquele relacionamento ruim entre pai e filho vai ficar pior ainda, né? Porque o terapeuta, ele investigou pela hipnose e mexeu em ninho de vespa, em casa de marimbondo. Então na psicoterapia reencarnacionista isso não acontece. Por isso não tem a hipnose, é o relaxamento. E quem mostra, quem traz essas lembranças que são importantes é o mentor espiritual daquela pessoa. Aí a coisa muda completamente, né? Muda completamente. Então, vamos continuar falando. A gente estava comentando justamente sobre isso, né? O que acontece? A psiquiatria e a psicologia, com o surgimento da psicoterapia reencarnacionista, nossa, psicologia e psiquiatria vão dar um salto extraordinário. Por isso vemos já vários psiquiatras, vários psicólogos se formando como psicoterapeutas reencarnacionistas também. E aí, ó, nossa, é muito bom. Então o que acontece? A chamada doença mental, ela vai ganhar assim aqui, ó, uma enorme expansão no seu diagnóstico, na sua análise, no seu tratamento. Por quê? Todos nós estamos sintonizados em situações traumáticas do nosso passado, né? O nosso passado transpessoal, mas os piores momentos
são aqueles que mais nos influenciam, ok? Todo dia eu acordo, eu respiro ar puro, eu tô tranquilo, tô feliz a vida inteira. Mas teve um dia que eu fiquei com falta de ar, alguém mergulhou minha cabeça na piscina, eu fiquei com a cabeça ali, fiquei com falta de ar. E pronto, eu comecei a falar de falta de ar, comecei a falar de falta de ar, falta de oxigênio, por causa de um dia. A gente tem uma tendência, né, de valorizar, de sintonizar aqueles piores momentos, permitir essa influência. Ok? Então, situações de vidas passadas, muitas vezes, estão adormecidas no nosso consciente. E aí, acabam despertando mediante um estímulo específico. O quê? Que pode ser um trauma psíquico, às vezes um filme, às vezes uma cena de um filme, e caramba! E ela nem nota que foi aquela cena do filme que despertou. Da mesma maneira que aquela moça que a gente mencionou, o caso quando visualizou o vizinho, foi suficiente para dar o start para aquilo tudo, né? Causar aquele sentimento todo, ok? Então, como a gente estava falando, às vezes é um filme, um livro, uma viagem, o nascimento de um filho. Aí a gente passa ao quê? A viver na outra encarnação. A gente passa a trabalhar os sentimentos, as lembranças, as dores da outra vida. Começa a surgir ideias estranhas, crenças difíceis de você entender, manias, fobias, medos inexplicáveis, pânico, os rituais de toque, pesadelos, que muitas vezes pesadelos nada mais são do que regressões espontâneas que acontecem durante o sono. Aí a pessoa vai se consultar com um psicólogo, com um psiquiatra que não entende lhufas, não entende nada e não lida com a reencarnação, vai receber um diagnóstico baseado em quê? Nos seus sintomas. Dentro daqueles critérios de quê? De DSM, Diagnóstico de Saúde Mental. E aí com esse diagnóstico vai receber o quê? Um tratamento com psicotrópicos, que além de não curarem, vão trazer aqueles efeitos colaterais que são terríveis. A pessoa acredita, pior, ela passa a acreditar que está doente. Assim como os familiares, os amigos e o profissional que vai atender aquela pessoa, aí ele aumenta a dose dos psicotrópicos, porque está vendo que não está trazendo muito resultado. Vai tentar outros psicotrópicos, vai fazer associação, vai usar eletrochoque, vai começar aquele calvário daquela pessoa, vai se internar em um monte de hospital psiquiátrico, e a maior parte vai considerar, esse cara não tem cura não. Enquanto isso, os espíritos obsessores estão ali do lado. Poxa, ó, a gente botou aquela vozinha ali nele, ó. O obsessor tá rindo à toa, mas ele vai estar assim, foi melhor do que imaginava. Como é bom ser obsessor com esses caras, com esse bando de gente que tá entupindo ele de remédio. Olha só, ele tá dopado, tá drogado todo dia, olha só. O obsessor tá rindo à toa. É difícil, né? É difícil. Então, ele vai estar achando graça por quê? Porque vai estar tudo acontecendo exatamente como ele queria. E a cura pode estar num centro espírita, ou pela regressão terapêutica, né, da psicoterapia reencarnacionista, a cura pode estar no desligamento de uma situação traumática do passado, como foi o caso daquela moça que a gente explicou. Ela compreendeu que nessa vida ela não tem problema de pele, não tem problema de cheiro nenhum. Que aquilo era apenas uma memória de uma vida anterior. Ela compreendeu isso. Opa, não tenho por que mais ficar me preocupando com isso. E pronto, ficou curada. Simples, né? Bem simples. Ok? Então, o que acontece? Tudo isso aí que a gente falou. Tem ainda muita água, muita coisa para a gente falar sobre esse tema. A gente começou aqui uma introduçãozinha, tá? Então, chegou a hora do nosso intervalo. Vou pedir aí para rodar aí a vinheta e estaremos de volta respondendo as perguntas, tá legal? Nosso WhatsApp, vou falar aí novamente, hein? 21 99 247 5631. Pode adicionar à vontade, tá?
21 99247 5631. Chama aí o intervalo! Muito bem, estamos de volta, né? E chegou a hora da gente responder as perguntas, aos comentários, tá certo? Que foram mandados aí pelo WhatsApp. Tem também o WhatsApp dos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Ó, entre esses ouvintes tem a Ana Clara do Ceará. Que beleza, hein, Ana Clara? Muito obrigado aí pela participação, tá ok? Muito bom saber aí que você está nos ouvindo. A Dayana também está nos escutando agora, tá ok? O Kleber de São Paulo, que legal, adoro ouvir o Sérgio, rapaz, eu sabia que... Que bom que a gente consegue aqui transmitir alguma ideia, né, algum pensamento, e não é só ouvir, né, a gente aqui, aquele conhecimento que a gente adquire, é muito importante que a gente passe adiante, né, assim como a Adriane, lá do sul de Minas, que também está escutando a gente, tá ok? É muito importante que nessa hora, vejam só, isso se torna uma grande responsabilidade nossa. Uma grande responsabilidade. Faz com que a gente, nessa hora, compreendendo isso, para quem está ouvindo o programa de hoje, desde o começo, e de repente vai, muitas vezes não é por acaso, que está ouvindo aqui, e aí amanhã, 2 dias depois, 3 dias depois, olha, meu fulano, meu parente, meu filho, meu primo, tá ficando doido, tá começando a ouvir vozes e tal, e a gente vai começar tratamento lá com remédio. Aí a pessoa fica caladinha. Opa, peraí, a gente já tem orientações, a gente já tem uma carga de conhecimentos, de instruções, pessoas que a gente pode indicar, recomendar. Ah, mas o Sérgio, esse cara aí não quero falar muito com ele não. Ok, vai lá no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, vai lá dar uma olhada, portalabpr.org, né? Vai encontrar profissionais, outras pessoas, né? Então, tem condições, se preferir conversar com a gente, conversar comigo, pode adicionar no WhatsApp, pode mandar um e-mail. Nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com, ok? Então pode ser feito também dessa maneira, nenhum problema com relação a isso, tá certo? Bom, chegou a hora das... Chegou a hora de responder as perguntas. Então vamos lá, Sérgio, no caso de desobsessão, o que se deve fazer? Bom, nesse caso da obsessão, né, aquela voz que a pessoa ouve ser de um espírito obsessor, é muito importante a gente compreender o seguinte, tá? Estamos aqui no nosso mundo encarnado. Quando você entra num ônibus, dentro desse ônibus, pode ter pessoas ruins? Pode. Pode ter pessoas boas? Pode. Quando eu estou dirigindo no trânsito, eu estou ultrapassando um carro, estou sendo ultrapassado pelo outro carro. Eu posso estar ultrapassando o carro de um criminoso, como eu posso estar ultrapassando o carro de um benfeitor, de uma pessoa maravilhosa. A gente está ali misturado, né? Quando a gente está na rua, a gente nem sempre consegue identificar quem é bom, quem é ruim. No plano espiritual, a mesma coisa. Então, se eu consigo ouvir vozes, significa que eu posso ouvir vozes tanto de espíritos mal intencionados, como também de espíritos bem intencionados. O que vai ser fundamental aí nessa escuta é o meu fator emocional, é o meu fator vibracional. Se eu trabalho sentimentos de medo, de angústia, de pânico, de desespero, eu vibrei num padrão, lá embaixo, muito provavelmente é o obsessor que vai estar falando. Ah, mas aí o obsessor vai trabalhar, vai conseguir fazer o que ele quer? Depende de você. Se o obsessor chegar para falar para você, pula aí da janela, você vai pular? Tem gente que pula, tem gente que não. Tem gente que fala, não, ele não vai conseguir. E aí na hora que o obsessor não consegue o que ele quer, sabe o que ele faz? Geralmente, ele vai embora. Porque ele sabe que não está conseguindo, que não vai conseguir o que ele quer. Quer um exemplo? O Chico Xavier.
já contamos aqui em vários programas, no nosso programa Minutos de Espiritismo, né, que tem no Facebook, tem no YouTube e tem aqui na Rádio Brasil Espírita, né, no nosso Evangelho no Lar também, a gente comenta várias vezes sobre esse caso do Chico Xavier com o obsessor. O que aconteceu com o obsessor, Sérgio? O Chico Xavier estava lá no canto dele, trabalhando, e o obsessor chegou para ele e falou assim: Chico, estou de saco cheio, não aguento mais você. E o Chico falou: mas o que houve? Eu estou indo embora, não aguento mais. Mas como assim? Não, estou indo embora. Mas por que você está de saco cheio? Chico, o negócio é o seguinte: eu vim aqui para lhe obsediar, eu vim aqui para lhe perturbar, eu vim aqui para fazer um monte, para lhe induzir a fazer um monte de bobagem, e você fica com esse negócio de caridade, ajuda, amor ao próximo, atenção, paciência, tolerância e tal, e eu não consigo lhe obsediar. O obsessor estava uma arara com o Chico Xavier, estava frustrado, né? Na verdade, o obsessor estava frustrado. Já viram isso, obsessor frustrado? Assim? Eu estou indo embora. E aí o Chico Xavier, né, falou assim: não, meu irmão, mas fique aqui. Aí o obsessor ficou mais danado ainda. Mas como assim fique? Que fique? Porque você é muito importante para mim. Aí o obsessor entrou em parafuso. Como é que é? Eu vim aqui para atazanar ele manda eu ficar porque eu sou importante para ele? Ele tá de deboche com a minha cara, só pode ser. Como assim, Chico? Aí o Chico falou assim: sabe por quê? Cada vez que eu sinto uma vontade, que eu ouço uma voz, olha aí ouvindo a voz, que vem um pensamento, nem sempre é uma voz, claro, mas vem um pensamento, porque eles conseguem entrar no nosso pensamento. Um pensamento de eu ficar com preguiça, de eu não trabalhar, de eu sair do sério e brigar com alguém, discutir com alguém. Quando vem algum tipo de sentimento, de pensamento negativo, eu sei que é você, meu irmão. E aí sabe o que eu faço? Você é muito importante que nessa hora eu trabalho a minha vigilância em dobro. Se eu estou sentindo uma preguiça de trabalhar, então nesse dia eu tomo por meta que eu vou trabalhar em dobro em relação ao dia anterior. Se eu estou perdendo a paciência, eu sei que é você. Então eu vou trabalhar minha paciência em dobro com relação ao meu próximo, a amorosidade, tudo isso. Então o obsessor conseguia? Não conseguia. Ah, mas eu não sou Chico Xavier, né? Eu também não. Mas a gente não pode trabalhar isso um pouquinho? E a gente não pode procurar um tratamento espiritual numa casa espírita para desenvolver o quê? Primeiro, o auxílio a esse obsessor. E segundo, eu trabalhar a minha reforma íntima, que aí é trabalhado na casa espírita, como também na psicoterapia reencarnacionista, porque trabalhando a minha reforma íntima, eu vou trabalhar meus sentimentos, pensamentos e emoções numa vibração mais elevada. Se eu estou vibrando numa energia, numa sintonia mais elevada, eu estou dando campo para esse obsessor atuar? Não estou. Ele não vai conseguir. Deu para perceber essa importância? A pessoa fazer uma desobsessão, sem trabalhar, sem fazer o tratamento espiritual, sem trabalhar a reforma íntima, a sua melhora, só vai mudar o CPF do obsessor. Ela vai dizer: fui na casa espírita, não adiantou nada, o obsessor continua obsediado. O obsessor continua, não, adiantou para o obsessor. Aquele obsessor foi orientado, foi auxiliado, seguiu embora pro caminho dele, mas por aquela pessoa continuar vibrando na mesma sintonia, com os mesmos sentimentos, raiva, ódio, mau humor, impaciência, intolerância e por aí vai, veio um outro obsessor igualzinho ao que estava antes, só mudou o CPF do obsessor. Deu para compreender? É muita coisa, é muito tema que a gente tem para falar aí, tá ok? Nós vamos ainda ficar aqui mais 15 minutinhos, estamos encerrando o programa de hoje, tá? Quem quiser mandar perguntas agora para o WhatsApp, adicionar o nosso WhatsApp, a gente vai estar respondendo agora durante mais 15 minutinhos, tá legal? Repetindo, 21 99247 5631, tá? É hora de dar tchau. Semana que vem estaremos dando sequência a esse tema, a essa série, Doutor, Eu Ouço Vozes, tá ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!